se houver condenação, os condenados deverão experimentar penas superiores a 17 anos, devemos estar no patamar de 20, entre 19, 20, 21 anos, porque é óbvio que a pena tem que ser superior àqueles que invadiram, né? Porque aqui nós estaríamos tratando dos mandantes, dos organizadores, da organização intelectual, não é? E da própria organização criminosa, né? Com relação àquela turba de 8 de janeiro, eu tenho até dificuldade de falar numa organização criminosa, porque me parece ali um crime de multidão, mas aqui não. Aqui, com relação aos mandantes, acho que realmente é indiscutível a existência de uma organização criminosa. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 9 de janeiro de 2025. São 17 horas e 30 minutos. Minha amiga, meu amigo, o Bolsonaro trocou advogados dos doidões Cunha Bueno, Van Garten e Vassef por um profissional de renome, Celso Vilardi. Só que esse já o acusou de tentar golpe. É isso mesmo, eu vou contar essa história para você. Fábio Van Garten, chefe da SECOM no governo Bolsonaro, não advogava até o ex-presidente chamá-lo para sua defesa. Paulo da Cunha Bueno é advogado, quis pilotar um escritório boutique, mas não tem grande nome na praça. E Frederic Vassef, para resumir, é aquele que foi recomprar nos Estados Unidos joias que Bolsonaro roubou. O entorno bolsonarista aconselhou o chefão a pôr um advogado de renome para representá-lo, como fez Braga Neto. Aí Bolsonaro escolheu Celso Vilardi, da PUC São Paulo. Boa escolha, tem renome, amigo de ministros do STF, só que Vilardi já analisou na mídia o 8 de janeiro e viu indícios de materialidade da culpa do ex-presidente. A pergunta que não quer calar é a seguinte: como o jurista Celso Vilardi vai defender esse cliente? Dirá que do nada viu a luz e descobriu a inocência dele? Será? O dinheiro realmente faz milagre. No caso, alguns milhões de milagres. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, tudo começou com a indicação de gente ligada a Bolsonaro para Braga Neto para contratar um advogado de renome para defendê-lo, né? Ele tinha um advogado meia boca ali que andou falando algumas besteiras logo após ele ser preso. Aí o entorno do Bolsonaro chega para a turma do Braga Neto, a família, para o próprio Braga Neto, por algum meio, e pondera com ele o seguinte: você é um general de 4 estrelas, ex-candidato a vice-presidente na chapa do então presidente da República, Bolsonaro, você tem que ter um advogado à altura. Isso são os bolsonaristas falando com o Braga Neto. Você tem que ter um advogado à sua altura, né? E aí eles indicaram aquele advogado, o Juca, que foi advogado de José Dirceu, inclusive, atuou na Lava Jato, atuou em várias investigações, a investigação Castelo de Areia, né? Ele defendeu gente de todas essas operações. E aí é o Celso Vilardi, que é da PUC São Paulo, um jurista de renome, inclusive bastante midiático, está sempre na mídia, dando entrevista. Você viu ele nessa entrevista Veja, ele toda hora dá entrevista para CNN, para Globo, várias entrevistas, né? E é engraçado que a família Bolsonaro, olha só, veja essa matéria. Interlocutores de Walter Braga Neto afirmaram que a troca do advogado-general, 4 dias depois da sua prisão, teve influência direta do entorno de Bolsonaro. A troca de advogado. A avaliação dos aliados de Bolsonaro
é que o defensor anterior não tinha estatura para lidar com o tamanho do problema que o Braga Neto enfrenta no inquérito do golpe e que seria importante ele ter um medalhão na causa. O entorno de Bolsonaro fez o recado chegar à família de Braga Neto, aliados do ex-presidente. Isso porque o Bolsonaro não pode falar com ninguém da família do Braga Neto, nem com o Braga Neto, nem com o cachorro do Braga Neto. Aliados do ex-presidente, inclusive, se dispuseram a angariar recursos para pagar um advogado renomado. Olha só o que é isso. Por quê? Porque o advogado do Bolsonaro, um tal de Paulo Cunha Bueno, que é um advogado muito doidão, né, monarquista e separatista, quer separar o Brasil do Nordeste. Ele diz que pilota um escritório boutique no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, inclusive perto de onde eu moro aqui. E esse advogado doidão foi à Globo News, deu uma entrevista e tentou jogar a culpa do golpe, do plano para matar o Lula, o Alckmin, nas costas, sabe de quem? Do Braga Neto. Aí o negócio ferveu. No dia seguinte já tinha notícia nos jornais falando sobre delação do Braga Neto. Aí o Bolsonaro foi lá e, olha, você precisa, mandou dizer, né? Olha, você precisa de um bom advogado, a gente até dá um jeito de pagar para você, a gente faz uma vaquinha para você, tá? Mas não faz delação, hein? Bom, o fato é que na mira do STF, o Bolsonaro quis reforçar a defesa e consultou Celso Vilardi. Veja só, por quê? Porque aí parece que começou a cair a ficha do Bolsonaro ou de alguém no entorno dele, né? Porque o Bolsonaro ainda não caiu a ficha dele 100%. Na mira do STF, Bolsonaro quer reforçar a defesa e consulta Celso Vilardi. Isso por quê? Porque foi feita uma denúncia grave contra ele de 884 páginas apenas. Na mesma linha de Braga Neto, o ex-presidente foi aconselhado a contratar um advogado com trânsito no STF e criminalista dos mais respeitados do país. Veja só, o ex-presidente Jair Bolsonaro quis reforçar sua defesa no inquérito do golpe e autorizou consultas ao advogado Celso Vilardi para compor a equipe hoje comandada por Paulo da Cunha Bueno, o tal monarquista do escritório boutique. Né? Escritório boutique é um jargão do direito aí, né? Dos profissionais do direito. É aquele tipo de escritório que é pequeno, né? Não tem muitos funcionários, porque você tem escritório como, por exemplo, o escritório Pinheiro Neto, né? Que defendeu o Elon Musk. Ele tem um prédio aqui perto da Zona Leste aqui de São Paulo, um prédio gigante, né? É um prédio gigante, ultramoderno, né? Na verdade na Marginal do Pinheiros, agora que eu estou lembrando, é na Marginal do Pinheiros, o Pinheiro Neto, o escritório de advocacia Pinheiro Neto, prédio gigante, com, sei lá, 10, 15 andares, uma coisa enorme. E esse advogado, o Paulo Cunha Bueno, falava sobre o escritório dele, chama o escritório dele de boutique porque é um escritório pequeno, mas de grande capacidade, tá? Um elogio a si mesmo, né? Que fazem os escritórios pequenos. Bom, o fato é que o sujeito tal, Celso Vilardi, acabou aceitando. O novo advogado reforça a defesa de Bolsonaro. Celso Vilardi já defendeu o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e empresas de Ike Batista e será um dos coordenadores da equipe jurídica que representa o ex-presidente do STF. Ou seja, é um advogado que pega aqueles casos espinhosos mesmo, né? No caso do Delúbio Soares, ele tinha apenas toda a mídia em cima dele, mas tanto o advogado, o Juca, que defendeu o José Dirceu e foi defender o Braga Neto, quanto o Celso Vilardi, no caso do Delúbio, não conseguiram nada, né? Nenhum deles teve
Sucesso, José Dirceu foi preso, ficou trancado muitos anos, Delúbio Soares a mesma coisa. O fato é que o criminalista Celso Vilardi vai reforçar, bateu o martelo e aceitou defender Jair Bolsonaro, mas deixando claro que não vai insultar o STF, que não fica na defesa se começarem a xingar ministros do STF, os aliados dele, o próprio Bolsonaro, porque ele tem relações ali com os ministros do STF. Muito bem. Mas o novo advogado de Bolsonaro, então, já começou a trabalhar. Hoje, sai na mídia afirmações dele de que a investigação contra o Bolsonaro é enviesada e sem provas. E tudo isso parece um pouco diferente daquilo que você viu ele dizendo no vídeo agora. Ele acabou de dizer que tinha evidências contra os mandantes do caso. O professor e advogado criminalista de São Paulo, Celso Vilardi, é o novo contratado para integrar a defesa do Bolsonaro. Bateu o martelo por muitos milhões. O negócio custa caro, essa brincadeira. Nós estamos falando aí de milhões de reais, tá? Contratado para reforçar a equipe de defesa de Bolsonaro, o advogado Celso Vilardi diz não haver elementos na investigação sobre tentativa de golpe de Estado para sustentar uma denúncia contra o que o dinheiro não faz, né, gente? O dinheiro faz milagre. Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. A Procuradoria-Geral da República analisa o relatório com mais 9 promotores e procuradores e deve fazer a denúncia agora em fevereiro. Vilardi classifica a investigação conduzida pela Polícia Federal como enviesada. Realmente, uma coisa eu falo, coragem precisa ter para dizer uma coisa dessa, né? É uma investigação bastante enviesada, que buscou responsabilizar o ex-presidente. Mas, sinceramente, eu não vi nenhum elemento para autorizar uma acusação, e muito menos uma condenação. O advogado afirma que deve atuar em todos os casos do ex-presidente que tramitam sob a relatoria do Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Após analisar o relatório final sobre a trama golpista, a Polícia Federal ainda deve entregar um complementar nas próximas semanas, um relatório complementar. O advogado diz que passará a estudar o inquérito das milícias digitais que deu origem à apuração sobre o golpe. Vilardi é formado em Direito e mestre em Direito Processual Penal pela PUC São Paulo. Bom, o fato é que hoje, esse vídeo que você viu do Vilardi dizendo que havia materialidade, havia realmente uma organização criminosa querendo dar um golpe para colocar o Bolsonaro. Veja só, o Vilardi, ele diz no vídeo que você acabou de assistir no início desta edição, que havia uma organização criminosa que orquestrou a tentativa de golpe. Ok. A tentativa de golpe era para manter o Bolsonaro no poder. Eu queria saber como é que o Vilardi vai explicar que o Bolsonaro não tem nada a ver com uma tentativa de golpe para mantê-lo no poder. Quer dizer, ele vai perder? Vai perder. Ele vai ganhar? Vai ganhar. Muito. Isso é o que explica. E aí ele não precisa explicar nada. Ele vai falar para o Bolsonaro, perdi. Ou melhor, perdemos, né? Mas quem vai perder é o Bolsonaro. Novo advogado, ele vai ganhar. Novo advogado já falou em indícios consistentes contra Bolsonaro no caso do golpe. Aí a cara do menino. Olha aqui a cara do Bolsonaro, olha a cara dos dois. Esse aqui já está contando dinheiro na cabeça. E esse aqui está vendo o dinheiro sair e ele entrar na cela. Vamos lá. Celso Vilardi, que acaba de ingressar na defesa de Jair Bolsonaro, entra para comandar o time jurídico do ex-presidente, carregando declarações contundentes sobre o golpismo bolsonarista. Essas falas foram até admitidas pelo criminalista ontem em entrevista à CNN Brasil. Ele disse que teve posicionamento muito firme em relação ao 8 de janeiro.
de 2023, assinou manifestos pela democracia e que não viu o atraque à Praça dos Três Poderes como um passeio no parque. Aí ele está tentando explicar as falas dele. Vamos lá. De fato, o cenário que Vilardi já desenhou sobre o golpismo e o 8 de janeiro, pelos quais Bolsonaro responde, se afasta muito de um passeio no parque. Isso diz o colunista Lauro Jardim do Globo. E prossegue. Há menos de 2 meses, o novo advogado do ex-presidente disse em entrevista à Veja que considerava indiscutível a existência de uma organização criminosa por trás dos episódios investigados pela PF a pedido de Alexandre de Moraes. E foi além. Afirmou que existem indícios consistentes contra as pessoas indiciadas pela corporação. E, que eu saiba, o Bolsonaro é um dos indiciados pela corporação. E, mais especificamente, Vilardi declarou que os indícios seriam, inclusive, contra o ex-presidente da República. Veja só, nessa entrevista que ele deu à revista Veja. Ou seja, e aí ele é contratado, ganha alguns milhões de reais, e aí o que é que ele diz? Vamos lá, o que é que ele diz? Vamos ver as palavras que ele usou. Investigação enviesada e sem provas. A opinião dele mudou, mas assim, muito rapidamente, porque essa matéria aqui, ela é de 1 mês atrás. Essa reportagem da Veja, essa fala dele na revista Veja, é de 22 de novembro. De 22 de novembro até agora, o cavalheiro aí teve uma mudança de opinião basicamente milagrosa. O que será que fez ele mudar de ideia assim tão rapidamente, não? Será que é alguma coisa muito convincente? O que poderia ser tão convincente assim? Milhões de coisas convincentes por aí, né? Sobretudo na conta dele. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.